Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro e vamos conversar um pouco aqui sobre as garantias de emprego. Hoje, em especial, vamos finalizar o tema garantias de emprego. Então hoje vamos conversar um pouco sobre a garantia de emprego indireta e a garantia de emprego relativa. São três garantias aqui e não são bem umas garantias. Não são bem uma garantia como a gente conhece, mas tem alguns pontos que ressalvam essa garantia e para boa parte da doutrina entende-se como garantia. Perfeito? Então vamos finalizar hoje nosso bloco de aulas de garantia de emprego e vamos passar a conversar a partir de agora. Perfeito? Então me acompanhe aí e vamos bater um papo aqui sobre estas garantias de emprego. Na lousa está aprendiz, E vamos falar sobre isso, Professor, o que conversamos já? O que já falamos até agora? O que já conversamos? Bom, já falamos sobre as garantias de emprego. Garantias de emprego da gestante, lá lembra? Da súmula 244. Garantia de emprego da CIPA, do cipeiro. Garantia de emprego do acidente de trabalho. Garantia de emprego, do dirigente sindical, Essas quatro garantias já conversamos ao longo dessas aulas. E hoje, em especial, vamos falar de algumas garantias. São três garantias relativas, minimizadas, Não são, igual eu falei, não são as garantias por si só, mas para a doutrina, boa parte entende ele como uma garantia de emprego. E vamos conversar sobre essas garantias. Perfeito? Tudo bem? Então vamos finalizar aqui nessa aula sobre as garantias de emprego. Vamos lá, O aprendiz. O aprendiz possui uma garantia de emprego, sim, Possui a garantia de emprego. Tá lá, ó. O aprendiz não pode ser livremente dispensado pelo empregador, mas tão somente nas hipóteses expressas do artigo 433 da CLT. Então, dessa forma, somente nas hipóteses do artigo 433 da CLT é que o aprendiz poderá ser dispensado. E afinal, quais são essa hipótese, Tá lá no artigo, ó. Artigo 433, tá lá, ó. O contrato de aprendiz extinguir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz completar 24 anos. Ressaltar as hipóteses previstas no parágrafo 5º do artigo 428 desta consolidação. Ou ainda, antecipadamente, as seguintes hipóteses. Então, quando que eu posso dispensar o aprendiz? Tá lá. Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo o aprendiz com deficiência, quando desprovido de recursos de acessibilidade, tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades. Falta disciplinar grave, ausência justificada da escola que implique perca do ano letivo ou a pedido do aprendiz. Então veja, é uma garantia de emprego? É, mas é bem relativa, não é, pessoal? É bem mais tranquila. Veja, eu não posso dispensar um aprendiz livremente. Todo empregador, todo trabalhador pode dispensar livremente o empregado. Ele pode estar lá no seu escritório, na sua sala, master lá em cima da empresa, olhar lá para o chão da fábrica, chama o fulano lá. Para quê? Vou dispensar ele. Mas por quê? Porque eu quero. Meu poder potestativo. O empregador pode tranquilamente realizar esse ato. Eu vou lá e vou dispensar o fulano. É o poder, o poder que o empregador possui. Ele vai dirigir a empresa. Ele pode dispensar. Lógico, vai pagar a multa rescisória do FGTS, vai pagar as verbas trabalhistas, mas ele pode tranquilamente dispensar. Agora, no caso do aprendiz, ele só pode dispensar nessas quatro possibilidades. Então ele pode dispensar, se o aprendiz não tem desempenho suficiente, nas suas atividades, também falta disciplinar grave, cometeu uma falta disciplinar grave, ausência justificada da escola ou a pedido do aprendiz. Então veja, o empregador pode chegar aqui amanhã e eu, sendo um aprendiz, falar assim, ó, Pedro, você está dispensado da minha empresa. Mas por quê? Não, porque eu quero. Posso isso? Não pode, o empregador só pode dispensar um aprendiz se for nessas quatro hipóteses aqui. Lógico, pessoal? É uma garantia de emprego bem relativa, bem minimizada, Não é igual às demais garantias de emprego. Por exemplo, da gestante,
que eu não posso pensar a gestante salvo se for por justa causa. Né? Eu só posso pensar o dirigente sindical se tiver justa causa e ainda mediante um inquérito judicial para produção de falta grave. Então veja, o aprendiz aqui é uma garantia de emprego relativizada, né? Bem mais curta, mas não deixa de ser uma garantia de emprego. Lógico, né? Tem discussão que fala, é garantia de emprego ou não é? Né? Boa parte da doutrina fala que é, né? Apesar de ser bem relativa, é uma garantia. Tem alguns doutrinadores que falam que não é uma garantia. Mas para o professor Pedro e para nós aqui, é sim uma garantia de emprego, lógico, relativa neste caso. Perfeito? Compreenderam isso? Então eu só posso dispensar o aprendiz se for nessas 4 possibilidades. Caso contrário, não poderei dispensar o nosso querido e amado aprendiz lá. Tranquilo? Continuando aqui então, meus colegas, meus amigos. Ó, portanto, tá lá, ó, o aprendiz faz jus à estabilidade provisória relativa, né? Garantia de emprego relativa, não podendo ser dispensado arbitrariamente pelo empregador, e sim apenas nas hipóteses legais, né? Naquelas 4 hipóteses só que ele pode ser dispensado. Perfeito? Então tá lá, muito claro isso, muito tranquilo isso. Eu só posso dispensar o meu aprendiz se for naquelas 4 possibilidades. Caso contrário, eu não posso dispensar. Então, não surge, igual eu coloquei aqui, ó, né? Não poderá ser dispensado arbitrariamente, né, pelo empregador. Todo empregador pode, ele fala assim, ó, eu mando a minha empresa, na minha empresa mando eu. Se eu quiser dispensar aqui, eu dispenso quem eu quiser nesse momento. Opa, calma, não é bem assim. O aprendiz está ali, ó, não pode dispensar. E é muito bacana pensar isso, né? Porque assim, se tem um funcionário que está lá na minha empresa há 20 anos, né, e tem um aprendiz, como regra, o funcionário, desde que não tenha garantia de emprego, eu posso dispensar ele. O empregador fala assim, ó, vou dispensar você. E o aprendiz? Somente nos 4 casos lá. Lógico, vou ter que fundamentar, eu vou dispensar você porque você está com desempenho insuficiente na empresa, ou na escola, né, ou uma falta grave, um xingamento, ou algo assim. Aí, logicamente, eu posso dispensar o aprendiz. Caso contrário, não. Tranquilo? Simples, né? Muito fácil, muito tranquilo essa garantia de emprego, né? Lógico, professor, tem que ter inquérito? Não, né? Tem que ter apuração de falta grave? Lógico que não tem nada disso, né? Só ir lá dispensar, fundamentado no artigo, né, no ordenamento jurídico. Ok? Passamos então agora para a próxima garantia de emprego. Empregado reabilitado, né, ou portador de necessidades especiais aqui. Aqui uma garantia de emprego, eu já vou entrar aqui no slide, ó, relativa, né? Também, não, uma garantia de emprego indireta. Tá assim, ó, como forma de discriminação positiva, a lei previdenciária prevê cotas para a contratação de pessoas portadoras de necessidades especiais de reabilitado perante o INSS. Em princípio, o tema não tem qualquer relação com as garantias de emprego. Ocorre que, embora constitui garantia de emprego, é uma garantia de emprego indireta. O artigo 93, inciso 1º, parágrafo 1º da Lei 8.203/91, prevê que os empregados contratados para cumprimento de tal cota somente pode ser dispensado sem justa causa se a empresa contratar outro substituto em condições semelhantes neste caso. Então veja, ó, essa lei aqui, né, é de 91, né, 8.213/91. Ela colocou, né, uma forma de acessibilidade, né, para algumas pessoas com deficiência. Ou seja, para algumas empresas, em determinado número de funcionários, ele tem uma obrigação de contratar, né, um número X de empregados com deficiência. Ou portadores de necessidades especiais, né, qual é a nomenclatura correta aí. Então, ele terá que contratar. Então, a empresa lá com mais de 1.000 funcionários, 10.000 funcionários, enfim, né, já vou colocar aqui no quadro para vocês. Ele terá que ter obrigatoriamente um número destinado, né, a ter pessoas com deficiência, né, para que essa pessoa possa ser enquadrada no mercado de trabalho. A gente sabe, né, o mercado de trabalho hoje já está em crise, né? Para mim sempre esteve em crise, né, o mercado de trabalho. E aí, com isso, por exemplo, alguém que é portador de necessidades especiais, ele acaba não tendo
como competir com uma outra pessoa. Então fica mais difícil para ele competir. Dessa forma, o nosso legislador fez o seguinte: empregador, se você tem mais do que tantos funcionários, você tem uma obrigação de contratar tal funcionário com necessidade especial, para que ele possa ser acessível no mercado. Né? Então é esse o nosso entendimento, esse é o entendimento da legislação. E com isso, né, eu só posso dispensar aquele funcionário X, se eu contratar outro funcionário para compor a cota. Entenderam? Então, ó, se eu tenho lá, por exemplo, 100 funcionários, tem que ter 10%, né, desses funcionários tem que ser pessoas com deficiência. Beleza. E aí, não obstante a isso, né, eu vou ter que ter lá esses 10%. Esses 10%. Dessa forma, se por algum motivo, né, eu for dispensar o fulano, eu já tenho que contratar uma outra pessoa para aquela função. Onde está isso, professor? Lá no artigo 93. Ó, tá lá, ó. O artigo 93, com 100 ou mais empregados, está obrigado a preencher 2% a 5%, né, dos seus cargos com deficiências, com benefícios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiências habilitadas nas seguintes proporções. Então tá lá, ó, até 200 empregados, eu tenho que ter 2% lá, né, de funcionários portadores de necessidades especiais. De 201 até 500, 3%. 501 a 1.000, né, 4%. E mais de 1.001 funcionários em diante, 5%. E aí o parágrafo único coloca lá, ó, a dispensa de pessoa com deficiência ou beneficiário de reabilitação da Previdência Social ao final do contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo determinado somente, olha lá, ó, somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou né, beneficiário de reabilitação da Previdência Social. Então tá lá. Né? Então, até 200 funcionários, 2% terá que ser obrigatoriamente pessoas reabilitadas ou portadores de necessidades especiais. Então assim, se eu for dispensar o João, que tem uma doença, que é portador de necessidades especiais, eu terei que obrigatoriamente contratar uma outra pessoa, né, para daí sim preencher a cota. Professor, e na prática, né, como que é feito isso? Na prática é muito simples, tá? Na prática as empresas têm feito o quê? Têm contratado acima do percentual mínimo. Então lá, por exemplo, se eu tenho 200 empregados, a lei coloca que é 2%. Perfeito? O que as empresas fazem na prática, ou deveriam fazer? Contrato, por exemplo, 3%, 4%, acima do mínimo. Né? Para quê? Para que, caso eu tenha que dispensar alguém, né, portador de necessidades especiais, logicamente, eu vou lá, né, e vou, neste caso, né, posso dispensar tranquilamente. Por quê? Eu já estou acima da cota. A cota é 2, eu tenho 4. Então, eu estou acima da cota. Então, eu posso dispensar aquele sujeito. Lógico, não vou dispensar ele por ele ser deficiente. Vou dispensar ele por outro motivo. Né? Vou dispensar ele porque ele não se enquadra no grupo de funcionários, ele não está indo bem na empresa, né? A empresa é em crise, por exemplo, vou dispensar ele. Perfeito? Então, assim, a empresa que tem, por exemplo, 200 funcionários, tem que ter 2%. Se ela está no limite de 2%, para dispensar o João, ela vai ter que contratar uma outra pessoa antes, para daí sim dispensar o João. Na prática, as empresas fazem, elas já vão lá e contratam, né, acima do mínimo necessário para que possa, né, caso necessário, dispensar o sujeito por necessidades especiais nesse caso. Tranquilo? Perfeito? Então é isso, né? Temos aí essa garantia de emprego. Lógico, uma garantia de emprego indireta, né? Não é bem uma garantia de emprego, né? É uma garantia de emprego indireta. Então, se você se enquadra, né, dentro desses requisitos, ó, minha empresa tem 200 empregados, estou em 2%, faço parte. Então, em regra geral, você não pode ser dispensado, salvo se a cota de ter passado ou contratado um outro funcionário com um portador de necessidades especiais. Nesse caso, aí sim eu posso perder meu emprego. Tranquilo? Perfeito? Veja, repito, né? É uma garantia de emprego relativa, né? Uma garantia de emprego mais curtinha, porque não é bem uma garantia de emprego, mas, né, como a própria doutrina coloca, é uma garantia de emprego indireta.
indireta neste caso. A do aprendiz é relativa, essa é uma garantia de emprego indireta, né, porque não é diretamente ao trabalhador, mas está relacionado, né, com essa garantia de emprego nesse caso, com essa estabilidade de emprego neste caso. Perfeito? Continuando aqui, ó, próximo temos aqui empregado portador de doença grave, tá? Também nesse caso, né, trata-se do estabelecimento de presunção de discriminação da dispensa, sem justa causa, do empregado portador de doença grave que suscite, né, estigma ou preconceito nos termos do artigo da súmula, né, 443 do TST. Então, o que é isso aqui? Eu vou até colocar a súmula aqui antes, ó. Tá aqui a súmula, ó. Tá aqui, ó. Dispensa discriminatória, presunção, empregado portador de doença grave, né? Tá lá, ó. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador de vírus HIV, ou de outra doença grave que suscite, né, estigma ou preconceito. Né? Inválido o ato do empregado, tem direito à reintegração no emprego, neste caso aqui. Então veja, aqui é algo muito mais grave, tá, pessoal? É o sujeito que é dispensado, por exemplo, por ele ser gay, por ter um HIV. Eu estou dispensando o sujeito por este motivo. É uma dispensa discriminatória. Eu não estou dispensando ele por outro motivo, ó, não se enquadrou no grupo dos funcionários, não foi bem ou algo assim. Não, eu estou dispensando esse sujeito por ele ser homossexual, né, por ele ser portador de HIV, né, por ele ter outra doença ou algo assim. Né? Então, qualquer ponto preconceituoso, essa súmula está bem abrangente hoje em dia. Né? Neste caso, especificamente, eu logicamente não posso fazer isso, né, que absurdo. Né? Lógico, o empregador ele tem um poder potestativo, ele pode dispensar qualquer trabalhador, desde que não tenha garantia de emprego, né? Qualquer trabalhador a qualquer momento, mas a dispensa discriminatória não. E a súmula fala, presume-se, né? Presume-se isso. Então, numa ação trabalhista, e o empregado colocou que ele me dispensou por eu ser gay ou algo assim, já está presumido que isso ocorreu. Cabe ao empregador, né, comprovar que esse ato não ocorreu. Perfeito? Então, nesse caso aqui, existe uma garantia de emprego, ele vai ter que ser reintegrado, né, à empresa neste caso. Perfeito? Né, então, aqui nesse caso, então, se o empregado dispensar alguém, né, com cunho discriminatório, é sujeito a uma ação trabalhista, ele vai ter poder reintegrar a empresa, nesse caso, decorrência dessa discriminação que ocorre. Tranquilo? Olha lá, ó. Então, efeitos jurídicos da dispensa irregular. Se o empregador demite arbitrariamente o empregado protegido por garantia de emprego, este é um ato nulo. Então, se eu dispensar, é um ato nulo. Razão pela qual deverão retornar as partes ao status que antes, isto é, a situação anterior ao ato desprezado pelo direito. Né? Nas hipóteses em que não seja possível retorno à situação anterior, seja por incompatibilidade gerada pelas partes em virtude da demanda, seja pela extinção do estabelecimento, a questão será resolvida em pagamento de indenização compensatória ao obreiro nesse caso. Então, assim, ó, essas garantias que falamos até agora, regra geral, pessoal, é reintegrar o trabalho. Essa é a regra, tá? Ninguém quer tratar o sujeito para um enriquecimento ilícito. Né? A regra é retornar ao trabalho. Todavia, em alguns casos, né, não é possível que isso ocorra. Né? Não é possível que ocorra, né, essa reintegração. Por exemplo, né, no exemplo lá, o sujeito foi dispensado por HIV, né, tem um preconceito ou algo assim. Pode ser que o juiz entenda que não é viável ele reintegrar. E sim, receber uma indenização nesse caso. E onde eu acho isso? Está lá, ó, no artigo 496, por exemplo. Quando a reintegração do empregado, né, estável por desaconselhável, tanto em grau de incompatibilidade resultante do desídio, especialmente quando for empregador pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devido aos termos do artigo seguinte. Então aqui é um exemplo, ó. Mas tem mais casos? Tem, até coloquei aqui algumas situações, ó, que torna inviável o retorno do sujeito. Por exemplo, o período de estabilidade já encontra-se esgotado no tempo da sentença. Pense comigo lá, né? Ah, eu vou retornar ele para a empresa,
mas já acabou o tempo da garantia. Ele vai ser mandado embora na hora, né? Pensa comigo numa gestante, né? A garantia de emprego dela já acabou, neste caso. E agora? Nem adianta pedir para ela voltar. Então, dessa forma, né, vai ser indenizado. Por exemplo, também, extinção da empresa ou do estabelecimento empresarial. Tem como voltar para a empresa? Não tem como o trabalhador, está aqui, ó, voltar para a empresa. Nossa, era para ser um trabalhador isso daqui. Um trabalhador voltar para a empresa nesse caso. Né? Porque, afinal, né, ele vai estar diante aqui, né, de uma possível, né, o próprio estabelecimento comercial não existe mais. Ainda, em hipótese de que a reintegração seja desaconselhável. Ah, existiu lá um xingamento, existiu, né, o trabalhador, por exemplo, né, foi xingado na empresa, o trabalhador, né, ou algo assim, é desaconselhável ele voltar. Ou, por exemplo, o empregado ocorreu algum ato sexual na empresa, né, a trabalhador está com medo ou algo assim, então é desaconselhável. É o caso do artigo 496 da CLT. Não é indicado o retorno daquele trabalhador. Perfeito? Também, né, no caso de empregada doméstica, se o empregador não concordar com a reintegração. Doméstica é um exemplo, né? Pensa comigo na doméstica lá. Como que ele vai retornar à empresa? Ele fala, ó, Dona Maria, eu dispensei você era gestante, mas eu não quero que você volte para minha empresa. Porque, afinal, né, é um ato que ocorre aqui, a minha casa é meu asilo, é minha proteção. Eu não quero que você volte. Ela vai voltar? Lógico que não. Nesse caso, ela não irá voltar. Lógico, ela receberá uma indenização. Não que ela vai sair de mãos abanando. Ela vai receber uma indenização. Continuando aqui, ó. Nesses casos, só será possível, a indenização será paga de forma simples. Neste caso, o pagamento se dá de forma simples. Então, se por exemplo, existe uma dispensa discriminatória, gestante, acidente de trabalho, também é muito comum, né? Um acidente de trabalho, tem como retornar essa pessoa para a empresa? Não tem como retornar, né? Por quê? Ah, porque já fechou o estabelecimento empresarial. Ah, porque existiu ali uma agressão, né, entre empregado e empregador. Também não tem como voltar. Então, dessa forma, aqui temos algumas possibilidades, né, que torna inviável essa reintegração do trabalhador. Inviável por quê? Não tem mais estabelecimento. É inviável porque já acabou o tempo da garantia na sentença. Então, tudo isso aqui são exemplos de que terá, nesse caso, uma indenização da mulher nesse caso. Perfeito? Por fim aqui, para acabar, né, súmula 396, né, estabilidade provisória, pedido de reintegração, concessão de salário relativo ao período de estabilidade já exaurido. Exaurido o período de estabilidade, são devido ao empregado apenas os salários do período compreendido entre a data da despedida e o final do período de estabilidade, não lhe sendo assegurado a reintegração ao empregado neste caso. Então aqui, a própria súmula 396 dá um exemplo para nós, tá bom? E por fim, para acabar a aula de hoje, ó, renúncia. Quando há renúncia, de uma forma geral, não se admite a renúncia às garantias provisórias de empregado previsto em lei, tendo em vista que se trata de direito indisponível. É claro que o mesmo, se considerando irrenunciável, a garantia de emprego é sempre possível se o empregado pedir a demissão. Então assim, pessoal, qualquer garantia de emprego, né, eu não posso abrir mão da garantia. Como assim abrir mão? Eu não posso colocar em um contrato de trabalho, ó, eu sou contratado, vou colocar assim no contrato, ó, eu sou muito gente boa. Caso eu me acidente, não tem garantia. Caso ocorra uma dispensa discriminatória, não tem garantia. Eu posso fazer isso? Lógico que não, lógico que não. Mas, né, eu não posso abrir mão dessa garantia, tá? Agora, eu posso pedir a conta, fazer uma rescisão do contrato de trabalho? Posso, né? A pedido do trabalhador, eu posso pedir. Muito comum gestante, né? Gestante acaba a licença de maternidade, ela volta, ela fala, ó, não vou voltar não, vou cuidar aqui do meu filho, não vou voltar a trabalhar nesse caso, tá? Então, nada impede, as garantias de emprego, nada impede, né, que o empregado peça demissão neste caso. Gestante, sem trabalho ou algo assim, nada impede que o próprio trabalhador, lógico, não tem que ter uma equação ou algo assim, que o próprio trabalhador abra mão desta garantia de emprego. Tranquilo? Então, ó, fechamos por aqui as garantias de emprego, né? Passamos todas as garantias, né? Falamos
da gestante, lembra lá do súmula 244, que é importantíssimo, que vai estar na minha prova até, tá? Mas também vai estar na prova do AB, concurso. Também falamos mesmo da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Esses caras também não podem ser dispensados nesse caso. Também falamos do acidente de trabalho, quem sofre acidente de trabalho, garantia de emprego, de 12 meses após a cessação do benefício previdenciário, ele tem 12 meses de garantia de emprego, só pode dispensar também se for por justa causa. Também o sindicalista, que é a garantia de emprego mais importante que temos, O sindicalista, desde da sua candidatura, lembre-se, desde a sua candidatura até um ano após o final do seu mandato, ele possui essa garantia de emprego. E esse sindicalista só poderá ser dispensado se for por justa causa, mediante inquérito judicial por apuração de falta grave. E por fim, fechamos aqui nas garantias de emprego do aprendiz, que é uma garantia de emprego, que eu falei com vocês, relativa, que só posso dispensar eles, o aprendiz naquela hipótese do artigo 443 da CLT. Também o portador de necessidades especiais, que tem que ter um percentual na empresa que tem mais de 200 funcionários, tem que ter um percentual de pessoas, é obrigatório, pessoas com necessidades especiais, nesse caso, e também, se for uma dispensa discriminatória. Dispensa discriminatória, como por exemplo lá do HIV, dispensa o sujeito só por ter HIV, por ser homossexual ou algo assim. Ou por ser mulher, por exemplo, tá? Só por esse motivo que eu dispenso ele. Perfeito? E aí coloquei aqui, não posso renunciar como regra geral, não cabe ao trabalhador renunciar, ele pode somente pedir a conta, rescindir o contrato a pedido do próprio funcionário. Ele pode pedir a conta, mas ele não pode renunciar. Colocar no contrato, não quero, vou ajudar a empresa. Não pode fazer isso. Perfeito? Então, fechamos por aqui. Muito obrigado por estar aí, tá? Essa maratona, essa série de aulas nesse período, Então fechamos aqui, garantia de emprego. Na próxima aula, já começa com um tema novo para vocês. Perfeito? Muito obrigado, tá? Agradeço demais a sua presença mesmo estando aí. Agradeço demais você estando aí. Perfeito? Até mais, tchau, tchau. Bons estudos, hein?